chegada. Liga em cima. Liga nele, no botão. Deus, amado Pai, estamos aqui, Senhor, na Tua presença, para te prestar louvor, graça e agradecer pelas coisas que o Senhor tem feito nas nossas vidas, pela Sua misericórdia, pela Tua bondade, Senhor. Senhor Jesus, continua nos abençoando e nos protegendo. Abençoe este dia, que tudo que tem sido ministrado aqui seja para a honra e glória do Teu santo nome, Senhor. Porque só Tu és digno de toda honra e toda glória, meu Deus. Irmãos, quero pedir a vocês para abrir a Bíblia no Salmo 92. De gratidão a Deus. Ó Senhor Deus, como é bom dar-te graças, como é bom cantar hinos em tua honra, ó Altíssimo. Como é bom anunciar de manhã o teu amor e de noite a tua fidelidade, com a música de uma harpa de 10 cordas e o som de uma lira. Ó Senhor Deus, os teus feitos poderosos me tornam feliz. Eu canto de alegria pelas coisas que fazes. Que grandes coisas tens feito, ó Senhor. Como é difícil entender os teus pensamentos. Aqui está uma coisa que o tolo não entende, que o ignorante não pode compreender. Os que praticam mais ações crescem como a erva, e os perversos podem prosperar. Porém, eles serão completamente destruídos. Pois tu, ó Senhor, estás sempre acima de tudo e de todos. Nós sabemos que os teus inimigos morrerão e que todos os maus serão derrotados. Tu me tens tornado forte como um touro selvagem e me tens abençoado com a felicidade. Tenho visto a derrota dos meus inimigos e ouvido os gritos dos maus. Os bons florescem como as palmeiras. Eles crescem como o cedro dos montes líbanos. Eles são como árvores plantadas na casa do Senhor, que florescem nos vales do templo do nosso Deus. Na velhice ainda produzem frutos, são sempre fortes e cheios de vida. Isso prova que o Senhor Deus é justo. Prova que Ele é a minha rocha, não comete justiça. Amém. Amém. Eu convido o Márcio para uma palavra na igreja. Graças a Deus, irmãos. Amém. Céu ontem passou uma mensagem para mim e ela nos desafiou a algo que eu acho que deveria ser contínuo. Eu achei bem interessante que ela disse assim: queremos relembrar os grandes feitos do Senhor em 2019. Sei que foram muitos, mas eu queria te dar a oportunidade de falar pelo menos 3. Eu saí, eu disse: Senhor, como tu és tão lindo, né? Tantas coisas que o Senhor faz nas nossas vidas, continuamente, diariamente, teu cuidado e teu zelo. E aí eu fui buscando a memória, as coisas que o Senhor tinha feito em 2019. E aí eu vou relatar todas, senão a gente vai passar a noite, né, certo? Mas
sou grata ao Senhor, porque em 2019 eu vi mais um filho descer as águas, que foi Júlia. O meu coração estava cheio de gratidão. Eu lembro de uma vez que o pastor disse que filho de crente não é crente. Isso é uma decisão individual. E aí depois eu me lembrei que Deus é o Deus de detalhes, que contempla o coração da gente nos mínimos detalhes. E eu acho que eu cheguei a montar a igreja, mas eu não lembro disso também. Isso foi em sala de aula, que a gente se confunde muito depois dos 15. E aí, para os irmãos, a maioria sabe, outros não, que eu sou técnica de mamografia, né, de raio-x. Em 2012 eu deixei minha profissão para acompanhar o marido, e é natural, isso acontece com muitas mulheres. Em 2014 eu retornei desejosa de voltar à minha profissão. A mesma profissão, por vezes eu não agradeci ao Senhor por tê-la. Mas muitas vezes a gente tem que passar um período sem para ser grata ao Senhor por aquilo que você tinha e não dava tanto valor. E aí eu fiquei sem a minha profissão durante bons anos da minha vida, e batia nas portas e pedia um emprego e nada. E a gente também sabe que, infelizmente, no nosso país, a pessoa que já está na idade depois dos 40 é como se fosse um nato a uma profissão, quando a gente está mais alto ainda pela experiência. O Senhor me presenteou nesse ano de 2019, me trazendo de volta o meu emprego, me restituiu o meu emprego, um lugar de honra, do mesmo jeito que eu sempre sonhei, do jeito que eu sempre desejei, e por vezes não fui grata. Mas aí ele me deixou um período de 7 anos sem emprego, para depois dizer muito obrigada, Senhor. E esse ano também, a gente estava aqui num domingo, numa escola dominical, e aí eu lembro que durante a semana Paulo liga para mim. Paulo fazia muito isso, às vezes na sexta ou na quinta. Tu vai estar na igreja? Eu vou. Tem como tu ficar com os jovens e eu vou ficar com os adultos para ajudar a Claudiceia? Aí eu fico. E aí eu achava lindo trabalhar de Deus, porque justamente a lição era o que Deus queria conversar comigo naquele dia, naquela semana especial. E aí essa lição marcou muito minha vida. O tema dela é Meus Anseios aos Pés do Senhor. Ele fala de Ana, né? Dos anseios de Ana aos pés do Senhor. E eu queria só ler esse trechinho para que os irmãos entendessem. Ele diz: assim como aconteceu com Ana, Deus pode permitir decepções ou conduzir-nos a situações em que nos sintamos frustrados para continuar fazendo com que a sua vontade se cumpra em nós. Mas, quando isso ocorre, qual é a nossa postura? Qual é a nossa atitude quando fazemos tudo certo e mesmo assim não vemos os resultados positivos a nosso favor? Muitas vezes nossas emoções falam mais alto do que a confiança para esperar o propósito de Deus para as nossas vidas. Principalmente quando as pessoas ao nosso redor nos confrontam, assim como Penina fazia com Ana. A atitude de Ana serve de exemplo para nós em nossos dias. Mesmo com suas emoções focadas no que estava lhe faltando, ela teve forças para ir aos pés do Senhor. E chorou e orou ao Senhor.
O tempo de espera é um tempo para se confiar na soberania e bondade de Deus, pois os planos do Senhor serão sempre os melhores. Porque a palavra dele diz: porque sou eu quem conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não lhes causar dano, plano de dar-lhes esperança e um futuro. Amém? E eu lembro que nesse dia, quando eu cheguei, a gente aqui de manhã e o pastor pregando, aí eu lembro que ele louvou o hino que há tempos a gente não louvava, e eu só quero ler esse trecho do hino que diz assim: sou grato por tudo que tenho, o tesouro maior desse mundo me foi dado por herança eterna. Jesus Cristo. A maior prova de um amor tão profundo, né? Esse hino é lindo. Tenho vida, amigos, muitos irmãos. Jesus, o nosso maior presente. Presente verdadeiro, justo, santo. Então eu queria deixar esse motivo de gratidão. Grandes feitos o Senhor fez em 2019. Quando saia disso, eu disse: Jesus, eu vou ter, como é que eu faço? Porque na realidade foram muitos. Sem contar os grandes livramentos que o Senhor nos dá e a gente não consegue contemplar. E eu lembro que nesse dia desse louvor e nesse dia em que eu dei esse estudo lá em cima, eu lembro que o Senhor tocou no meu coração aqui. E eu lembro que a menina de Paulo está ali, ela vai até lembrar que eu disse que o Senhor tinha mandado dizer que o choro podia durar uma noite, mas a bonança vinha ao amanhecer. E hoje de manhã eu lembrei isso de novo, né? Eu disse: essa noite pode durar alguns dias. Essa noite pode ser uma noite de alguns anos. Mas a bonança vai vir, a nossa esperança é o Senhor Jesus. Então não há nada que não passe, porque nós sabemos em quem confiamos. Amém? Então que Deus possa abençoar nossa igreja. E eu agradeço a oportunidade. Convido a União Feminina para louvarmos. Nós queremos saudar os irmãos com a paz do Senhor. Como pode ainda adorar se não tem motivos para cantar? Abandona esse Deus que morre. Mas
Graça e paz, irmãos. Glória a Deus por mais um culto de louvor e adoração, direção da União Feminina, nesta tarde e noite. Nós vamos passar os avisos da semana para que todos fiquem a par. Em primeiro lugar, queremos avisar que o pastor Claudir está em viagem e tirando aí os seus 15 dias aproximadamente, mais ou menos, de férias para umas visitas que ele sempre faz ao sertão, geralmente São José do Egito e o Iraúnas. Então, que nós possamos continuar orando pela vida do nosso pastor Claudir, sua família, para que Deus brevemente o traga de volta, né? Na terça-feira, a partir das 19h30, culto de doutrina. Na quarta-feira, culto de oração das mulheres, culto face no chão, das 14 às 16 horas. Na quinta-feira, culto de oração, também a partir das 19 horas. Na quinta-feira. Sexta-feira é livre, sábado também livre, até o momento não temos nenhuma programação. E no domingo, iniciando a semana, a partir das 9 da manhã, Escola Bíblica Dominical. Venham com sua família, as crianças, né? Nós temos o espaço para as crianças, que é a base para um futuro importantíssimo, né? Escola Bíblica Dominical. E a partir das 17 horas, o culto de louvor e adoração a Deus, com a direção de missões, já para que a gente possa ir se preparando. Então, terça-feira, culto de doutrina, estudo da palavra, importantíssimo a nossa participação, porque a leitura que nós fazemos é muito bom, mas o estudo é necessário. O culto de doutrina, nós temos isso, nós temos um aprendizado. Na quarta-feira, culto de oração, face no chão. Na quinta, culto de oração. É um culto onde nós estamos bem à vontade para orarmos junto aos irmãos, para pedirmos em oração a Deus pelas nossas causas, né? E agradecer também. É um culto que não deixa de ser também um culto de gratidão. Amém, irmãos? Então, nós já temos ali no quadro de aviso toda a programação. E qualquer dúvida que os irmãos venham a ter, pode entrar em contato com o pastor Claudir. Nesses 15 dias nós estamos também disponíveis para qualquer informação. Eu quero convidar no momento o grupo de louvor para dar continuidade ao culto. Muito obrigado pela oportunidade, que Deus nos abençoe. Jesus. Paz, irmãos. Amém? Amém. Estão vivos? Glória a Deus. Vamos adorar o Senhor nesta tarde. Vamos declarar que nós viemos aqui para adorar o Senhor na beleza da sua santidade. Não existe lugar melhor do que a presença de Deus.
tão sedentos de ti. Vem, ó Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir teu poder, teu poder. Nós estamos aqui tão sedentos de ti. Vem, ó Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir teu poder, teu poder. Então vem me incendiar. Meu coração é teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Então vem me incendiar. Meu coração é teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória Estamos aqui tão sedentos de ti. Vem, ó Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir teu poder, teu poder. Então vem me incendiar. Meu coração é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Então vem me incendiar. Meu coração é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória te damos honra, te damos glória. Teu é o poder, pra sempre. Amém. Te damos honra, te damos glória. Teu é o poder, pra sempre. Amém. Então vem me incendiar. Meu coração é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Então vem me incendiar. Meu coração é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Aleluia. Hoje pela manhã, aqueles que tiveram a oportunidade de vir aqui, a gente estava falando sobre o valor de uma alma. E esse louvor, ele diz o valor de uma alma. Porque ele diz que nós sabemos que foi pago um alto preço para que eu e você fosse um. Então, o preço
preço da alma foi muito alto. Foi pago na cruz do Calvário. Por mim, por você e por tantos outros que ainda precisam encontrar a salvação. Irmãos, vamos ficar em pé? Vamos dar as mãos. Vamos fazer um momento de comunhão uns com os outros. E lembrar daquele sacrifício que foi por mim e por você. Não foi em vão. Sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, ele pensava em ti, ele pensava em mim, pensava em nós. Sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse o meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, ele pensava em ti, ele pensava em mim, pensava em nós, e nos tinha redimido por seu sangue, dando um bom combate do Senhor. Lado a lado trabalhando, sua igreja edificando e rompendo as barreiras pelo amor. E na força do Espírito Santo, nós proclamamos aqui que pagaremos o preço de sermos o só coração do Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, os nossos olhos em Cristo, unidos iremos andar. E na força do Espírito Santo, nós proclamamos aqui que pagaremos o preço de sermos o só coração do Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, os nossos olhos em Cristo, unidos iremos andar. Unidos iremos andar. Unidos iremos andar. Que o Senhor nos abençoe. Irmãos, paz do Senhor, amém. Eu gostaria de fazer uma oração especial pelos enfermos. E nós vamos apresentar a Deus as nossas necessidades, né, da sua família, né, de alguém que está precisando de um socorro, de uma libertação, de que Deus estenda a sua mão de cura para abençoar essa vida. Então, nós vamos fazer essa oração especial, tá bom? O pastor está retornando terça-feira a outro. Essa é a programação, ele já cumpriu uma semana.
Ele só tem essa semana agora, mas terça-feira ele está de volta, irmãos. No nome de Jesus, que o Senhor traga seu servo em paz e segurança. Está lá cumprindo, está de férias, entre aspas, como eu sempre falo. Porque lá os irmãos aproveitam a presença dele e ele prega. Ele disse, olha, eu prego de manhã, de tarde e de noite, faço visitas. Porque ele é muito amado e querido lá naquelas regiões. E que Deus o abençoe, né? Mas terça-feira ele está de volta. Então vamos fazer essa oração. Fiquem de pé, irmãos, em nome de Jesus. Eu queria convidar a irmã Lindalva, né, a esposa do pastor Reginaldo, para ela fazer essa oração pelos enfermos. Eu queria que alguém tenha algum pedido especial de enfermidade ou de alguém que você queira apresentar que está necessitando de um socorro de Deus. Márcia. Sim. A mãe que perdeu o bebezinho hoje, não foi isso? Alguém mais tem algum pedido especial? Irmã Gelma. Pela sua saúde, né? Irmã Germana também. A irmã Severina, a irmã Cleonice. A irmã Irene. Minha tia. Seu tio. A mãe, né, da irmã Vanusa. Deus a abençoe, né, em nome de Jesus. Sim, o irmão Eufrásio, a irmã Maria Muniz e o Ilma também. Os pais da irmã Ozenice, o pai e a mãe. Sim. Por ela também, irmã Ozenice. Vinícius, a irmã Verinha também. Quem mais, irmãos? Esse é o momento. Já apresentamos. Também queria apresentar a todos os irmãos que estão viajando. A gente escuta rumores, né? Rumores de grandes acidentes, pela imprudência no caminho, né? E que Deus abençoe, traga de volta nossa família, nossos amigos, nossos conhecidos que estão viajando, estão em período de férias, e que o Senhor traga de volta com muita segurança e paz, em nome de Jesus. Alguém mais? Não, então vem a irmã Lindalva fazer essa oração. Pela tua presença aqui conosco. Louvado seja o teu nome, porque o Senhor trouxe cada servo teu aqui, ó Deus, para estar louvando e engrandecendo o teu nome. Pai, nesse momento nós queremos apresentar a tua igreja. Tu és o Deus que sara, que cura no nome de Jesus. Derrama a unção de cura sobre cada um, segundo os teus propósitos. Nós cremos, ó Deus, que tu já levastes ali na cruz do Calvário todas as nossas enfermidades, físicas, espirituais, no geral. Então, no nome de Jesus, que o Senhor entre em providência, Pai, nessas vidas e na vida da tua igreja. Que o Senhor também abençoe aqueles que estão viajando, ó Deus, guarda, ministra os teus anjos para estarem rodeando e dando os livramentos que tanto precisamos. Também nas nossas casas, nos nossos lares, dai os livramentos que precisamos, ó Deus. Abençoa a tua igreja, abençoa aqueles que estão de férias, vai de encontro, Pai, a cada necessidade nesta igreja. Nós te oramos, apresentamos a vida do pastor, sua família, ó Deus, nessa viagem, que o Senhor o cubra com a tua santa e poderosa proteção e os guarde, ó Deus, e os traga de volta na tua santa paz. Nós te pedimos e nós te agradecemos porque o Senhor já ouviu a nossa oração e nós somos gratos por isso. Pois é no nome santo, santo e precioso de Jesus que nós oramos e já te engrandecemos. Amém, Jesus. Deus abençoe. Podem sentar, irmãos. As crianças podem subir para suas salas. Vamos abrir a Bíblia. Em Eclesiastes capítulo 3.
Eclesiastes, capítulo 3. Em reverência à palavra. Vamos ficar de pé, irmãos, para ler. Do 1 até o 14. Todos acharam? Amém? Há um momento certo para tudo. Um tempo para cada atividade debaixo do céu. Tudo tem o seu tempo. Há tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de colher, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de construir, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de entristecer e tempo de dançar, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntá-las, tempo de abraçar e tempo de se afastar, tempo de procurar e tempo de deixar de buscar, tempo de guardar e tempo de jogar fora, tempo de rasgar e tempo de remendar, tempo de calar e tempo de falar, tempo de amar e tempo de odiar, tempo de guerra e tempo de paz. O que as pessoas ganham com tanto trabalho árduo? Vi o fardo que Deus pôs sobre toda a humanidade e, no entanto, Deus fez tudo apropriado para seu devido tempo. Ele colocou um senso de eternidade no coração humano, mas, mesmo assim, ninguém é capaz de entender toda a obra de Deus, do começo ao fim. Conclui, portanto, que a melhor coisa a fazer é ser feliz e desfrutar a vida enquanto é possível. Cada um deve comer e beber e desfrutar os frutos de seu trabalho, pois são presentes de Deus. E sei que tudo que Deus faz é definitivo. Não se pode acrescentar ou tirar nada. O propósito de Deus é que as pessoas o temam. O que acontece agora já aconteceu antes, e o que acontecerá no futuro também já aconteceu, pois Deus faz as mesmas coisas acontecerem repetidamente. Amém. Aplique Deus a sua palavra. Podem sentar, irmãos. Assim mesmo como você está, curva sua cabeça, vamos orar. Senhor, eu quero te louvar pela tua palavra. Ela é fiel e verdadeira e digna de toda aceitação. Nos abençoe o Senhor com a tua palavra. Prepara o nosso coração, Senhor, para recebê-la com muito amor, reverência e temor, como orientação do Senhor para as nossas vidas. A tua bênção sobre cada filho teu que está aqui presente. Essa palavra não é para quem ficou em casa, é para nós, Senhor. Porque este é o tempo, este é o momento do Senhor falar, conversar conosco, nos instruir, nos corrigir, nos tratar, nos curar, nos dar direções. Graças a Deus pela tua palavra. Louvado seja o Senhor, que exaltou a sua palavra acima de todas as coisas. Muito obrigado, Jesus. Distribua o Senhor conforme a necessidade. Realiza a tua vontade neste lugar. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Salomão começa no verso 1, dizendo que há um momento, um tempo específico para cada atividade debaixo do céu. A cada momento tem um propósito de Deus nas nossas vidas.
Quinta-feira, eu cheguei e eu estava ali na porta. Eu tinha a chave, mas eu não queria entrar sozinha. E eu fiquei aguardando chegar mais pessoas para me abrir. E chegou o obreiro Hamilton. E ele disse assim, e eu perguntei, o senhor está bem, está tudo em paz? O senhor, sua esposa, seu filhinho, ele tem um filhinho de 2 anos. E rapidamente, em um segundo, que já foi chegando, né, os outros irmãos, o irmão Gildo foi chegando, e rapidamente, em 1 minuto, ele disse assim, irmã, 2019 foi um ano muito abençoado para mim. Tive muitas dificuldades e muitas lutas, mas eu aprendi coisas maravilhosas, porque a dificuldade na vida do crente é para aprendizado. Deus tem um propósito para cada luta, só isso. Ele deu esse recadinho bem rapidinho, chegou a irmã, e eu fiquei parada pensando, Jesus, que coisa tão linda, a palavra dele. Como é bom conversar com alguém cheio de Deus e cheio da palavra, porque em 1 segundo ele poderia relatar um monte de coisa ruim ali, ou de dizer o que todo mundo diz, não, Deus está no controle e tal. Não, rapidinho ele disse isso, que foi muito abençoado em 2019. Que eu pensei que ia ser grandes bênçãos. Ele disse, não, foi muitas lutas, mas o que eu aprendi, irmã, foi muito bom. Disse, louvado seja Deus. É assim a vida do crente, né? Então, há um momento para tudo, há um tempo para tudo. Ele começa dizendo que há tempo de nascer e há tempo de morrer. O tempo de nascer, ninguém tem controle sobre isso, né? Deus determina data e hora, e a gente nasce. Sem pedir, não escolhemos a família, não escolhemos a cor dos olhos, do cabelo, o tamanho. É o Senhor quem organiza toda essa parte, né? O tempo de nascer. O Senhor nos garante, né? Vida aqui, até que o nosso trabalho seja terminado. Lembra de Paulo? Combati o bom combate. Aí ele diz, eu acabei a carreira. Paulo entendeu que terminou o propósito de Deus aqui na terra. Poucos dias que ele disse isso, ele faleceu. Ele morreu, né? Poucos dias. Ele entendeu. Ele entendeu, né? Tempo de morrer, né? O tempo determinado. O Senhor também tem data e hora para isto. Ele garante uma vida, né, aqui até que o trabalho esteja terminado, né? Embora a morte seja uma possibilidade, ela não é uma certeza absoluta. Por quê? Porque nós podemos experimentar o arrebatamento. É uma realidade, mas também não é uma certeza absoluta. Porque se o Senhor decidir vir rápido hoje ainda, então ninguém vai experimentar a morte, né? Nós vamos ser arrebatados. Tempo de plantar e tempo de colher. Salomão aqui estava fazendo uma referência à agricultura, que é uma atividade ligada às estações do ano. Tempo de plantar e tempo de colher. Desconsiderar essa época, a época certa de plantar e de colher, o resultado é um desastre. O agricultor, ele sabe o tempo de plantar. Plantar milho e feijão, irmãos, é mais ou menos que época? Não é? Março, começa a trabalhar a terra e a plantar. Para colher em junho, não é isso? Se ele, por acaso, deixar para plantar em junho, não é? Sem respeitar as estações, o tempo de plantar e o tempo de colher, vai dar tudo errado. Aplicando para a nossa vida, irmãos, espiritual, nossa rotina, nosso dia a dia, muitas vezes nós atropelamos os tempos e as estações de Deus. É tempo de plantar e a gente quer colher. Me lembro de uma fase na minha vida, há muitos anos atrás, em que eu estava em período de sofrimento no meu lar, no meu casamento, um período de lutas muito grande. E eu chorava e eu esperneava, e eu, feito uma criança birrenta, que queria porque queria aquilo, e eu chorava, e eu vivia oprimida, e eu vivia
triste, meu semblante, vinha para a igreja sem vida. E orando, por que Deus não resolve? Por que Deus não faz nada e tal? E um dia aqui, orando junto com os irmãos, a gente estava todo mundo de joelho, eu ouvi a voz do Senhor de forma audível, serena, doce. Deus falou ao meu coração: filha, você está no tempo de plantar. Então é calo mesmo nas mãos, viu? É suor na cara. E é um período difícil mesmo, é trabalhoso. É inchada nas costas, levando, enfrentando muitos perigos, muitas lutas. É muito suor, muito trabalho, porque você está no período de plantar. Perdoe, ame, ensine, não se canse de ensinar. Está nesse período você. Vai chegar a época da colheita. Não gostei muito não desse aviso, mas eu entendi. Eu disse: Senhor, eu estou atropelando, né? Senhor, eu estou querendo passar por cima, eu estou querendo pular fases. Então, ou respeitamos o tempo de Deus, ou o sofrimento é maior. Tempo de plantar e tempo de colher. Houve tempo depois de muitas coisas acontecerem, eu vi a mão de Deus operando coisas lindas, e aí o Senhor falou comigo: chegou a época da colheita. Depois você vai dar uma paradinha, vai chegar maio de novo, março, para você plantar de novo. Vai chegar março de novo, viu? Você vai começar de novo a plantar. Mas usufrua aí agora um pouco. Sombra, água fresca, os grãos. Aquilo que você plantou debaixo da orientação e do temor do Senhor. E eu percebi coisas extraordinárias acontecerem. E ainda está acontecendo. Plantio de 10 anos atrás, de 15, de 20. Hoje, eu vejo muita coisa daquela época. Os que semeiam com lágrimas. É com lágrima, viu? A plantação, plantando, trabalhando na terra é com lágrimas. Me lembro, eu já contei isso para os irmãos, que eu ia com minha avó plantar milho, e ela dizia: não vá não, minha filha, você vai sofrer. Eu disse: mas eu quero ir, vó. Ela: minha filha, é sofrimento. Eu quero ir, eu e mais 2 primas. E a gente voltava chorando. Era, porque lá não tinha sombra, onde a gente ficava, tinha um pé de pau seco assim no cantinho, e a água faltava logo. E ela dizia: eu só saio daqui quando eu plantar. O que eu vim fazer, veio porque quis. Eu lhe disse que era sofrimento. E a gente ajudava ela. E ela andava tão distante, irmão, num terreno para ela plantar, muito longe. Essa é longe, nós andávamos mais de 1 hora, muito mais. E eu me lembro o quanto é árduo plantar. E é assim. E é assim nas nossas vidas. Não é fácil. Mas Deus está conosco. A força, a graça, a escolha dos grãos, a sabedoria, Ele vai dando, Ele vai ensinando. E a gente chora, enxuga as lágrimas, planta de novo. E chega a época da colheita. Porque Ele é fiel. Ele disse: aquilo que o homem plantar, isso Ele ceifará. De Deus não se zomba. É a lei da semeadora. De Deus não se zomba. Esse é o outro lado, né? Aquilo que o homem plantar. Aí a gente vai, escolhe os piores grãos e planta. Aí a gente vai e diz: oxe, quando eu for colher, vai ser coisa boa, né? Aí a gente planta feijão e diz: não, quando eu colher, eu quero colher macaxeira. Zombando de quem, irmãos? De Deus. Aí Deus usa Tiago e diz ali: de Deus não se zomba. Aquilo que o homem plantar, isso colherá. Plantou feijão, vai colher feijão. Chegar lá, não espera outra coisa não.
É a lei da semeadura. Aí a gente é rancoroso, a gente é amargo, a gente é grosseiro no trato com a esposa, com os filhos. Aí a gente é educado e fino com os outros de fora, né? Mas dentro de casa é um monte de monstrinho, um engolindo o outro. Mas a gente quer colher, quer receber, né? Educação, fineza e muito amor dos filhos, da esposa, do marido e tal, a gente quer. De Deus não se zomba, irmãos. Aí o lar se torna um pequeno inferninho aqui na terra e a gente sai falando mal do nosso lar, do cônjuge e dos filhos, onde nós nós somos o responsável por aquilo que a gente está colhendo, porque de Deus não se zomba. A palavra de Deus é muito dura nesse sentido. Tempo de matar e tempo de curar, ele está falando de guerras aqui, viu? Cuidado para não tomar como base Salomão e dizer assim, está escrito, tempo de matar e a gente pegar uma pessoa, né? É como outros que ele diz aqui, né? Tempo de odiar, tempo de amar e tempo de odiar. Ele está falando aqui de guerras, né? O contexto aqui, quando ele fala sobre isso. Aí tempo de abraçar e tempo de se afastar. Aí a gente usa como base para o nosso comportamento rancoroso, rotina do ser humano, mas também o contexto aqui era em tempos de guerra. Então, desconsiderar a época certa de plantar e de colher resulta em desastre. A quietude, irmãos, para entender o tempo de Deus, nos traz uma paz tão grande que você se torna sereno, moderado, feliz. Quando a gente entende o tempo de Deus. Chegou uma época, é difícil, chegou, sim, mas é o tempo que Deus preparou para mim. Afinal de contas, quem dirige a nossa vida é quem, irmãos? É Deus. Eu costumo dizer isso. A quem nós entregamos a nossa vida? Ao Senhor, não foi ao diabo. Ele não dirige a minha vida. Ele não dirige a minha vida. Louvado seja Deus por isso. Deus pode permitir alguma determinada ação dele. Deus permitiu, porém Deus lá no controle, ó. Deus lá, ó, olhando, dizendo, até aí, viu como ele fez com Jó. Faça assim, mas assim não. Até aí, viu? Estou aqui, é meu. Só estou permitindo para aprendizado, crescimento, ele parecer com meu filho Jesus. Aí eu permito, tu dá um toque aí em algumas coisas, mas um limitezinho aí, porque Satanás é servo. Ele não é Senhor. Louvado seja o seu nome, Jesus. Respeitar o tempo de Deus. Tem que ter maturidade para isso, viu? Crescimento espiritual. Para respeitar, honrar a vontade de Deus naquele momento. Tempos de enfermidade, tempos de choro, tempos de dor, tempos de morte, tempos de luto. Tempo de derrubar e tempo de construir. Se refere a tempo de demolir prédios, né, ultrapassados, o tempo de derrubar. Prédios ultrapassados e construir novos edifícios. Devemos estar abertos para isso também, irmãos. Há tempo de a gente parar e se desfazer de alguns sentimentos que estão presentes, que não vêm de Deus, de algumas intenções, de algumas coisas na mente, de projetos. Se desfazer e deixar o novo de Deus acontecer. Há tempo de derrubar e há tempo de construir. Para isso nós contamos com a sabedoria e a graça de Deus. Tempo de chorar e tempo de rir. A vida também parece alternar, né, entre esses momentos. Esses momentos trágicos, esses altos e baixos. Todos controlados pelo Senhor. Amém, irmãos?
Há tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar. Aqui fala de preparar o terreno. Um terreno cheio de pedras. Tem que limpar as pedras para cultivar. Se você entender que esse é o tempo de plantar. Ou juntar as pedras para construir, fazer um alicerce. Para isso é necessário a sabedoria e o discernimento do Espírito. Há tempo de calar e há tempo de falar. Essa é demais, viu? Para o que tem a linguinha solta, só a misericórdia de Deus, viu? Há tempo de falar e há tempo de calar. O tempo de calar é o tempo de ficar calado diante de críticas injustas. Calar quando somos tentados a criticar, a mentir e a dizer palavras grosseiras. Lembra que Moisés não entrou na terra prometida porque falou sem pensar. Ele foi punido pelo Senhor. Tempo de calar. Eu vi uma frase esses dias que o silêncio é a oração dos sábios. Eita frase que marcou a minha vida, viu? O silêncio é a oração dos sábios. Não sabe o que falar, fique calado. Vai falar besteira, vai sair cortando as pessoas, vai sair machucando os sentimentos das pessoas. Eu ri tanto com o pastor, ele dizendo, minha irmã tem crente que é feito Pedro. Sai com a faca cortando as orelhas, tudo em Jesus e atrás colando as orelhas. Eu disse, não, Senhor, eu não quero dar trabalho ao Espírito Santo assim, não. Sai cortando tudo, irmão. Cortando, e Jesus atrás. Nem assim, não, Pedro, colando a orelha, né? O temperamento. E não aguenta. Tem uns que dizem assim, eu tenho que falar, senão vai me dar um infarto. Vai dar mesmo. E se a gente orasse? Né? E se a gente, Senhor, me controle. Senhor, controla a minha língua. Não é o momento de falar. Eu terminei o livro de Provérbios e estou encantada. Ele trabalha muito essa área do autocontrole da língua. E ele diz assim, não discuta com o tolo. Converse com o sábio. Discuta com o sábio. Mas com o tolo, aquele que acha que sempre está certo, aquele que te responde com uma crítica, te responde te machucando, adianta o quê, irmão? Conversar com essa pessoa, discutir com essa pessoa. É melhor ficar calado. Deixa Deus usar o instrumento que Ele quiser para trabalhar na vida do camarada. Lembra de Esther? Com Moisés era o tempo de Moisés calar. Moisés falou. Com Esther era o tempo de falar. Mordecai disse para ela, Esther, chegou o tempo de falar. Vá, entre na presença do rei, interceda, fale com ele sobre o povo judeu. Era o tempo de falar. Esther se viu numa situação tão séria que ela disse assim, chegou o momento de falar. É para mim falar. Agora eu vou orar para o momento certo de falar. Eita, mulher controlada, irmãos. Como eu aprendo com Esther. Que mulher controlada de classe, fina, salto, elegância espiritual. Chegou na presença do rei, que todo mundo conhece. O rei, fale, eu te dou até a metade do meu. Não, eu só quero uma jantinha. Eu vou preparar uma refeição para o rei. Meu Deus, eu não sei se eu farei isso. Quando ele estivesse comendo, vou logo dizer o que é. Meu povo vai morrer, me ajude, corra que eu sou judia, eu vou morrer também, né? E ela fez o banquete e ele insistiu. E ela, não, vem amanhã. Amanhã tem outra comida. Vou preparar um banquete para o rei. E no segundo dia, o rei curioso, diga, minha rainha, o que é que você quer? Eu te dou até a metade do meu rei. Ela disse, não, vem amanhã que eu tenho 3 dias. Controlada. Autocontrole. Que coisa linda, né? A ansiedade, ela subjugou. Né? A ansiedade, ela
pisou em cima, disse, não, vai ser no tempo. E ela jejuou e orou, mandou o povo judeu jejuar e orar por ela. O Espírito de Deus preparou as circunstâncias, trabalhou no coração do rei 3 dias. Foi no 3º dia. Aí ela disse o que era. Quem sabe um de nós, no 1º dia a gente já tinha descarregado, né? Mas aguardar o momento certo. Aguardar o momento certo. Isso é respeitar o tempo de Deus. Honrar. Tempo de falar. Precisamos de muita sabedoria para saber o tempo de falar. Eclesiastes 8 diz que o sábio, ele sabe o tempo e o modo de agir. Veja que afirmação forte. O sábio, o tolo não. O tolo é o que não pensa no que vai fazer, né? O sábio, ele sabe o tempo e o modo de agir. Eclesiastes 8. Tempo de falar. Nós vamos prestar contas ao Senhor, porque chegou o tempo de falar e a gente não falou. E o jeito de falar, viu? Tem um jeito de falar. Falar com soberba, aí Deus não atua. Aí Deus não age. Deus mandou dizer, vê se não está escrito. Meu Deus, só falou assim, pronto, a outra pessoa já fechou o coração. Você vai falar em vão. Agora, quando você fala debaixo da autoridade do Senhor, da graça do Senhor, da orientação, chegou o modo, chegou o tempo, aliás, de falar, as coisas acontecem, irmãos. Deus age. E a gente vai prestar conta também, por permanecer neutro diante dessa crise moral. Às vezes, dentro da nossa casa, irmão, na nossa sala, acontecem coisas, Deus não se agrada e a gente neutro. Faz de conta que não viu. Nós vamos prestar conta diante do Senhor também, por isso. Que Deus nos colocou como autoridade espiritual no nosso lar. Seja você a esposa, o marido não está. Faça você. Fale você. O marido é o cabeça. Acontece que ele não está, está ausente. Você recebe de Deus a autorização para organizar a sua casa espiritualmente. Permanecer neutro diante de uma crise moral não convém, né, ao sábio. Tempo de amar e tempo de odiar, tempo de guerra e tempo de paz. Também ele fala do comportamento humano, né, que oscila entre o amar e o odiar. E Salomão conclui dizendo que Deus fez tudo perfeito e apropriado no seu devido tempo. No versículo 11 ele diz, Deus fez tudo perfeito e apropriado no seu devido tempo. A melhor coisa a fazer é ser feliz. No versículo 11 ele diz, a melhor coisa a fazer é ser feliz e desfrutar a vida enquanto é possível. Ou seja, viver no tempo do hoje. Deus permite a morte, o choro, a época de plantar, a tristeza, para trabalhar em nosso caráter. É um tempo de aprendizado para nós parecermos com seu Filho Jesus Cristo. Nós precisamos nos submeter aos propósitos de Deus. Viver cada fase. Não tente pular. Não tente pular. Viva a fase que o Senhor está permitindo. É Ele que controla as circunstâncias da nossa vida. É Ele que organiza de forma perfeita. A maestria de Deus, a forma que Ele orquestra os acontecimentos é perfeito, irmãos. É nós que não entendemos, a nossa mente não alcança a sabedoria de Deus. Mas é perfeito tudo que acontece. Jesus disse que o que Ele faz, nós, às vezes, nós não entendemos agora, entenderemos depois. Ele disse aos discípulos, os discípulos, mestre, tu vai morrer, e agora? Ele disse, o que eu faço vocês não entendem agora, vocês vão entender depois. Depois. Viva cada fase.
Nós precisamos fazer o melhor que puder na fase em que estamos vivendo. Não se queixando, nem questionando Deus, se achegando ao abraço do Senhor. Ele traz graça e força e sabedoria para cada fase, boa ou ruim. Deus está presente. Deus te ajuda em cada fase, boa ou ruim, Ele está lá, disponível. Aleluia. Ele continua sendo Deus, eterno, misericordioso, poderoso, amoroso. Conte com Ele. Conte com Deus em cada fase que você estiver passando. Eu falei aqui na noite da rompida de ano, eu falei aqui. À tarde eu estava meditando, terminando Provérbios 31, lendo, e Deus falou comigo. E não era nem esse assunto, o texto que eu estava lendo. Estava orando por alguns assuntos que não tinha nada a ver com aquilo que eu ouvi. E Deus falou comigo, eu contei aqui. Deus falou comigo. A quem você me compara? Aí eu me lembrei de Isaías 40, quando o profeta, Deus usa o profeta Isaías para falar com o povo. A quem vocês me comparam? A quem? Deus é incomparável. Tem a quem comparar Deus. Aí ele disse, sabe por quê eu sou incomparável? Porque eu chamo as estrelas como um exército. Eu faço elas saírem como um exército. Uma a uma, chamo elas pelo nome, e nenhuma ousa faltar, diz o Senhor. É mesmo assim o texto. Ele diz, sabe por quê? Por causa do meu grande poder. Aí o Senhor repetiu, a quem você me compara? Eu disse, a ninguém, Jesus. Vou entrar 2020 pensando nisso. O Todo-Poderoso, o melhor, o maior, está conosco. Louvado seja Deus. Não fique com medo, porque os rumores de guerra é grande. Tudo que a gente assiste nos deixa horrorizados, estarrecidos. Mas é porque Jesus está voltando. Está se cumprindo as profecias. A Bíblia está se cumprindo. Não há o que temer. Não há o que temer. Para finalizar, o que nós aprendemos com isso? Verdades extremamente consoladoras, né? Transformadoras. Nós precisamos nos deixar ser penetrados por essa palavra. Ser curado, né? Mudar nossos pensamentos de acordo com a palavra de Deus. Os feitos poderosos de Deus se manifestam em cada fase em que estamos vivendo. Nós precisamos, irmãos, experimentar a realidade do poder de Deus no chorar, no plantar, no calar. Tem que ser revestido do poder de Deus, viu, para ficar calado diante de afrontas, de alfinetadas. No tempo de esperar, no tempo de guerrear contra incredulidade e frieza, nós precisamos experimentar a realidade do poder de Deus. E Deus não tem filhos prediletos, tá? Amém, irmãos? Amém. Deus não tem filhos prediletos. É quem se achega. Deus tem filhos achegados. É quem se achega. Quem se achega recebe o abraço. E quem está longe? Tem dificuldade até de enxergar a voz do Pai. Sim ou não, irmãos? Agora, o que se achega, recebe o cheirinho, né, o calor do Pai, o colo, a palavra, eu te amo, filho. Ele sussurra porque é bem pertinho, está bem pertinho. Em cada fase, experimente isso. Deus está no controle do tempo e não você. E é um tempo, viu? Acho tão lindo isso, é um tempo, vai passar. Tem prazo de validade, sofrimento do crente. Vai passar, é cada fase. O tempo de chorar, e depois vem o tempo de rir, aí depois fica passando. Isso é a nossa vida, feita de fases. Satanás prega isso, eu já acreditei nisso há algum tempo, nessa pregação do diabo. Que a situação vai permanecer. Aí a gente se desespera, irmãos. Aquilo se agiganta dentro de nós. Satanás, vai ficar anos assim.
E eu, Jesus, eu não aguento nem mais um dia, quanto mais passar uns 2, 3 anos ainda, nessa mesma situação, com essa mesma trepeça. Não, Jesus. Mas são fases. Aquietar-se, se amoldar aos planos do Senhor e deixa passar. Eu vi uma foto no Instagram, bem lindo, um passarinho assim, de cabeça baixa, um temporal. Aí assim, há momentos que a gente não é para fazer nada, nem para falar nada. Baixa a cabeça e deixa a tempestade passar. Fica quietinho, né? Honre e alegre-se no seu Criador. Viva o dia de hoje. Confie em Deus, seja qual for a fase. Queremos pular a fase, né, com a nossa ansiedade. Estamos vivendo na presença de Deus com descuidada pressa. Essa é uma verdade. Lemos a Bíblia com pressa, oramos com pressa, vem para a igreja com pressa, doido para terminar o culto. A mente já está, o que é que eu vou fazer 7 horas? 7h10 tem isso, tenho que dormir cedo, tenho que cozinhar feijão ainda hoje. E a mente, na presença de Deus com descuidada pressa. Amar e odiar, o que nós aprendemos? Somos criaturas mutáveis, a gente muda, né? E vivemos em um mundo em constantes mudanças. Esse capítulo fornece um resumo preciso de como nós passamos a maior parte da nossa vida. Nossa vida é cheia de altos e baixos. Ora a gente ama, ora a gente odeia. Não demoramos em nenhum estado. Mudamos rapidamente de uma condição a outra. Por isso que nós dependemos do Senhor, para orar sempre. Sempre. Está no período de ódio, né? O coração está amargurado. Então começa a orar: Senhor, eu quero que o Senhor limpe isso. Eu quero estar no tempo de amar, né? Isso não vem de Deus. Outra coisa, o texto diz que são realidades da vida, que Deus reúne no tempo dele e não no nosso. Isso aí a gente não tem controle, irmãos. A gente não sabe o que é que vai acontecer amanhã. Quem sabe amanhã você vai pular para outra fase, viu? Eu não sei qual é a fase. Misericórdia, Jesus. Pela fase que eu vou viver amanhã. Isso está fora do nosso controle. Mas não do de Deus. É Ele que controla todas as coisas. Deus entra na nossa experiência. Não importa se essa experiência é alegre ou triste. Sabe o que é que Jesus faz? Nos enche da sua presença, nos dando graça. Graça e significado. Às vezes a gente pula para outra fase e diz, olha para trás e diz: Senhor, o que eu aprendi? Eu sou um crente diferente hoje. Eu sou melhor, Senhor. Com a fase que eu passei e o que eu aprendi. Preferimos as experiências alegres? Claro, né? Mas o Evangelho coloca de lado a lado, né, o que nós lemos. Há um momento de alegria, há um momento de tristeza. A gente vai viver os dois. Para Deus não faz diferença, porque o tempo que nós estamos, de riso ou de choro, nascimento ou morte, é o tempo de Deus, é o que Deus preparou. Então nós vamos viver. Ele preparou e Ele ordena. Os desígnios de Deus se estabelecem. Ninguém pode frustrar. Qual é a nossa postura? Passar nessa fase com sabedoria. Ou como uma criança mimada, senta no chão e chora bem muito. Quando termina a fase, a gente está doida, tomando remédio de nervo, engoliu todo mundo, lá vai pedir perdão a todo mundo, descabelado, com gastrite, com insônia e 1 milhão de coisas ruins. Porque passamos a fase sem nenhuma sabedoria. Não pedimos a ajuda do Todo-Poderoso, né? Ele pode estar presente em cada experiência da vida, com a sua presença e a sua paz. Não tente entender os mistérios de Deus. Se alegre no Senhor. Deus, Ele é mais do que uma resposta. Às vezes a gente passa a fase o tempo todo perguntando: por quê, por quê, por quê? E agora, e por quê? Tentando entender os mistérios de Deus. E por que Deus? A presença de Deus é melhor do que uma resposta. Muito melhor.
Na verdade, irmãos, no íntimo, nós não queremos uma resposta de Deus, não. Nós queremos, sabe o quê? Colo, afeto de Deus. Se deleitar na presença dEle, do Pai. Ficar quieto no amor de Deus. Deus está no comando. Que isso não seja apenas uma frase de efeito. Que a gente aprendeu e está dizendo o tempo todo, Deus está no comando, Deus está no controle. Sim, e na época da fase do chorar, será que seu coração está convencido? Deus está no controle e a gente se alegra no Senhor? Quando eu respeito, quando eu honro a vontade perfeita de Deus, de um Deus perfeito, eu estou colaborando com o processo do meu crescimento espiritual. Quando eu respeito e honro cada fase. Uma alegre confiança no controle de Deus é um fruto espiritual. Isso não vem de homens. É Deus que nos dá essa bênção, viu? Uma alegre confiança no controle de Deus. Então se aquiete, se acomode debaixo dos planos do Senhor. Aguarde o término da fase. Vai passar, viu? Amém, irmãos? Vai passar. Vai passar. A fase de desempregado vai passar. Vai passar. Vai chegar o momento certo de Deus para você. Satanás não vai interromper a bênção. Ele não pode fazer isso. Os planos de Deus não podem ser frustrados. Não podem. Isso é muito forte. De Satanás pode, mas os de Deus não. Amém, irmãos? Deus te abençoe e aplique a palavra no seu coração. Em mim também, eu preciso viver, nós precisamos viver mais o poder da realidade, da presença de Deus em cada fase, difícil ou boa, mas nós precisamos do Senhor. Amém, irmãos? Deus te abençoe. Vamos tomar a ceia agora. O grupo de louvor vai cantar. Jesus. 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 Vou ler aqui o texto propício para esta solenidade. Pois eu transmiti, que é 1 Coríntios 11, né? Eu transmiti aquilo que recebi do Senhor. Jesus. Na noite em que o Senhor, Jesus foi traído. Acho tão forte isso, irmãos. Na noite que ele foi traído, ele tomou o pão. Ele continuou. Não um homem amargurado, não um homem grosseiro com os discípulos porque foi traído. Na noite que ele foi traído, ele tomou o pão, agradeceu, deu graças e partiu dizendo: este é o meu corpo que é entregue por vocês, façam isto em memória de mim.
Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança, confirmada com meu sangue. Façam isto em memória de mim sempre que o beberem. Porque cada vez que vocês comem desse pão e bebem desse cálice, anunciam a morte do Senhor até que ele venha. São mais duas palavras muito fortes para mim nesse texto. Ele diz: todas as vezes que vocês se reunirem para comer, vocês estão anunciando a morte. Ou seja, sempre haverá a igreja do Senhor na terra até que ele venha. Amém? Amém. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Eu acho essa expressão muito forte, muito linda, quando ele diz assim: eu edificarei a minha, disse Jesus, eu edificarei a minha igreja. Edificarei. O Senhor está trabalhando na igreja até que ele venha. Com lutas, com crises, momentos de frieza espiritual, a igreja passa, mas não fecha, não termina, não é destruída. Crises financeiras, a igreja passa, mas não é destruída. Divisões, problemas, contendas, mas não é destruída. Porque o Senhor, a igreja é dele, ele disse: minha, eu edificarei. Deus usa os momentos de dificuldades e trabalha na igreja. Eu edificarei a minha igreja. E ele diz: quando vocês se reunirem, todas as vezes, até que ele venha. Então, até Jesus voltar, a igreja do Senhor está reunida, firme e forte, aguardando o arrebatamento. É uma promessa. Louvado seja Deus. Até que ele venha. Bendito seja o Senhor. Vamos orar pelos elementos e em seguida a distribuição. Senhor, seja abençoado em nome de Jesus. Não é o pão nem é o suco da uva, mas é o que ele representa espiritualmente para nós. Nós cantamos com um grupo de louvor que o Senhor derramou a sua vida em favor da igreja do Senhor. Ele contemplou a vitória, a conversão, o grande número na face da terra de pessoas que iriam crer. E ele suportou a cruz sem merecer, Senhor. Nós não merecemos. Obrigado pelo perdão dos pecados. Obrigado, Senhor, pelo perdão. Todos os dias nós entristecemos o Senhor, mas por causa da tua misericórdia, do teu amor, nós estamos aqui. Por causa do teu sangue derramado na cruz, o véu foi rasgado e a gente pode entrar na tua presença, Senhor. Mas é porque Deus olha para Jesus, para o sacrifício no nosso lugar. Obrigado, meu Senhor. Obrigada, Jesus. A igreja é imperfeita. Somos uma comunidade de pessoas imperfeitas, mas que Cristo pagou um preço alto, alto. Louvado seja o Senhor. Seja abençoado esses elementos. Que cada um, ao receber, receba também a paz, a alegria, a reconciliação. Receba força e vida para o seu corpo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em comunhão com Deus e com os nossos irmãos, nós recebemos os elementos da ceia. Em nome de Jesus. Amém. Podem ir, irmãos. Sangue, leva-me além de todas as alturas, onde ouço a tua voz, fala de tuas
justiça pela minha vida. Jesus, esse é o teu sangue. Tua cruz mostra tua graça, fala do amor do Pai, me prepara para nós o caminho para Ele, onde eu posso me achegar somente pelo sangue. Que nos lava dos pecados e nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus, que nos faz fracos como a neve, aceitos como amigo de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Tua cruz mostra tua graça, fala do amor do Pai, e prepara para nós um caminho para Ele, onde eu posso me achegar somente pelo sangue. Que nos lava dos pecados e nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Eu sou livre, eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Eu sou livre, eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, se nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, se nesse sangue
Glória a Deus. Muito obrigada. Ficou alguém sem pegar o cálice do pão? Todos pegaram? Amém. Na noite que o Senhor foi traído, ele tomou o pão, agradeceu e partiu. Partiu o pão. E disse: isso aqui é o meu corpo, que é dado em favor de vocês. Em favor de vocês. A mão favorável de Deus ali na cruz. Vamos tomar, comer o pão. Graças te dou, Senhor. Obrigado, meu Deus. Pão vivo que desceu do céu para alimentar o homem, a alma do homem. Louvado seja o Senhor. Obrigado, meu Senhor. Indignos nós somos, imerecedores, imerecida graça, mas o Senhor é misericordioso, rico em muitas misericórdias, como diz o texto. Louvado seja o Senhor. Obrigado, meu Deus. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: esse cálice é o cálice da nova aliança. Que é confirmada com o meu sangue. Façam isso em memória de mim. Em memória, vamos tomar o cálice. Obrigado, Senhor. Onde estaríamos hoje sem o Senhor Jesus? Obrigado pela revelação da Tua palavra. A revelação de Jesus no nosso coração. O Senhor revelou Teu Filho Jesus ao nosso coração. Obrigado, meu Deus. Obrigado pela regeneração, pelo Espírito Santo que veio para morar dentro de nós. Veio adornar a Tua noiva, prepará-la. Obrigado pelo Espírito de Deus dentro de nós, na igreja, falando, ajudando. Obrigado pelo Consolador. Obrigado, Senhor. Obrigado pela nova aliança, novo pacto através do Teu sangue. Bendito seja o Senhor e a Sua palavra. Obrigado, Jesus. Amém. Vamos agora recolher os nossos cálices, dízimos e ofertas. Quem sou eu para encher os teus pensamentos? O que Deus vê que o faz olhar para mim? Sou livre do que mereço.
Seu precioso sangue e por amor sua vida entregou. Já não consigo me conter, meu coração cantará pra sempre tudo que há em mim. Somente a Deus glorificai, Emmanuel, Deus em nós. Do meu pecado me livrou, minha dívida Ele pagou, Emmanuel, Deus em nós. Simples expressão de amor, comparado à tua dor, mas mesmo assim nos rendemos só a ti. Simples expressão de amor, comparado à tua dor, mas mesmo assim nos rendemos só a ti. Tudo que há em mim cantai, somente a Deus glorificai, Emmanuel, Deus em nós. Do meu pecado me livrou, minha dívida Ele pagou, Emmanuel, Deus em nós. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Fiquemos de pé, irmãos, para orarmos. Quero convidar o pastor Reginaldo aqui. Ele vai fazer a oração final e impetrar a bênção apostólica. Que o Senhor te dê uma semana de sabedoria e de paz. Em nome de Jesus. Amém. Eu espero que vocês estejam saindo daqui, como eu falei, para nossa querida irmã Claudiceia, muito feliz. Eu pensei que o pastor deve ter chegado, vai ter ceia. Aí depois que você celebrou, meu coração se encheu de alegria. Glória a Deus. Viu? Glória a Deus. Vamos orar então. Feche os seus olhos. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, as consolações do Divino Espírito Santo, esteja sobre nós,
e sobre todo o povo de Deus, desde agora e para todo sempre. Amém. A igreja diz: amém. Amém. Glória a Deus. Gálatas 7. Você vai colher muito mais do que você plantou esta noite. Amém. Obrigado. Deus é fiel. Deus é fiel. Obrigado, viu, pastor? Glória a Deus. Eu ia viajar, aí eu vi minha habilitação, eu estava aí eu aqui não deu conta, e eu que não tinha esse problema, tem que fazer, mas eu não queria.